Fala o ano, hein, Pedro? Ó, então, a gente está iniciando o grupo de estudo LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje são 12/5/2022. A nossa pauta hoje ela é diferente, ela é bem objetiva, porque ela vai falar sobre a trilha de um hotel e como é que as conexões dos dados sensíveis acontecem, né? Então, eu vou dar só uma ordem, só para a gente entender e a gente poder estar discutindo como é que isso poderia acontecer num hotel, para que a gente assim, começasse a entender também como que seriam os primeiros ajustes, né? Porque o usuário, que é o turista, que está do lado de fora, ele se conecta primeiro com as OTAs, né, através da internet. As OTAs são as empresas tipo Booking, TripAdvisor, esse tipo de coisa. Eventualmente, ela vai no site do hotel também e faz uma conexão para a reserva. Então, ali já começa a fazer a aquisição dos dados, né? CPF, às vezes até cartão de crédito, já acontece. E aí a gente está imaginando que tem 2 controladores de dados, que são 2 CNPJs distintos. As OTAs são empresas terceiras que se comportam como intermediário no processo e fazem a venda, mas então elas cadastram também o turista, né? O cara que vai estar chegando no hotel, né? O hóspede. E na reserva, óbvio que também isso acontece. Então, ali tem pelo menos aquisição de dados sensíveis em 2 lugares. E um dos objetivos da gente estar discutindo isso é a gente pensar o seguinte: a transparência, que vai estar bem documentada, o conceito de privacidade, que precisa de estar muito claro para quem está tratando os dados, para ver como é que vai estar dando publicidade aos dados, eventualmente, se for necessário. Publicidade aos dados, assim, se alguém questionar sobre um dado de algum cliente, quem é que pode fazer isso? Que dado pode ser fornecido? Então, a gente precisa de ter uma leitura e bem documentado. E ainda a parte de gestão de controle de acesso, porque nem todos os dados precisam estar disponíveis. E aí, por que não precisa? Porque uma vez que o cara está chegando, que o hóspede chegou no hotel, ele chega através da recepção, então ele já está tratando, o dado dele está sendo tratado, porque ele está fazendo um check-in e ele está alimentando o sistema interno do hotel. E, na maioria, hoje, os sistemas são apps, né, que estão na internet, então, quer dizer, você não tem mais servidor, então você tem uma conexão com um terceiro controlador de dados, que são esses aplicativos. E a operação, ela envolve os serviços, por exemplo, café da manhã, a parte de governança, porque o café da manhã tem que dar presença para o cara que passou lá e se alimentou. A governança é idem, porque tem que fazer limpeza do quarto, então entra na intimidade do quarto, onde da suíte, lá onde o hóspede está, e ainda tem que entender qual que é o nome dele, mas eventualmente não precisa estar sabendo o nome dele, então a gente precisa ter uma gestão sobre isso. Na saída, a gente começa todo o processo de check-out, conexão com o financeiro, faturamento. E, além disso, que é uma operação da trilha do hóspede, a gente tem a parte do marketing, né? que envolve a rede social, o CRM e, de novo, as OTAs, porque elas também trabalham isso de forma agressiva, né? Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa, vai aparecer o Google te falando alguma coisa, o Booking falando alguma coisa, a TripAdvisor. Então, quer dizer, todo mundo com quem o hóspede se relaciona, às vezes são CNPJs e eles estão fazendo aquisição de dados. Então, se a gente imaginar, a gente está imaginando um cenário inteiro, né? Um contexto inteiro, onde tem o hotel e tem várias conexões dos dados sensíveis com vários. E aí, como é que a gente poderia estar aqui discutindo para que facilitasse o treinamento, facilitasse as informações que vão ser tratadas para ter aceites, né, e colaboração entre os CNPJ, que são controladores de dados. Então, a primeira fala, né, para estar colocando, então, a gente no grupo de estudo e iniciar, né, a gente está gravando, inclusive, né, então todo mundo tem a ciência disso, e aí está aberta
nosso debate e a nossa discussão. Ninguém? Eu volto a falar, hein? Eu sou falador pra caramba. Eu vou começar então, Pedro. Hein? Eu vou fazer algum comentário, visto que você comentou. Eu creio que o hotel, pela característica do modelo de negócio que é o hotel, tem muito a ver, e a relevância do comprometimento das pessoas que trabalham, não só trabalham diretamente com o hotel, mas também esses terceirizados, né? Como você comentou, tem um restaurante que é terceirizado, né? Muitas vezes o próprio serviço de camareiro é terceirizado, né? Você tem o estacionamento que é terceirizado, né? E além do que, você em regiões turísticas, você tem aqueles serviços de turismo, né? Empresas de turismo em parceria com o hotel, né? Você tem translado. Então, o hotel, por característica própria, ele tem vários operadores e suboperadores, né? Operador 1, operador 2. O trânsito, a tramitação, o tratamento de dados que se tem no hotel é muito intenso, e ele é muito volátil, e ele é muito recorrente também, né? Ou seja, você se hospeda hoje no hotel, né, e, de repente, você não volta nunca mais. Ou, de repente, você está em constante, em visitas constantes que você faz naquela região, e por uma identificação, uma ou outra, você se hospeda sempre naquele hotel, né? Então, eu vejo que, quando se vai trabalhar essa parte de LGPD, essa parte de proteção e segurança de dados no hotel, eu acho que não precisa necessariamente, tá? Eu não começaria necessariamente pelos processos de LGPD, mas eu começaria pela gestão de risco, que eu acho duas coisas, colocando numa sequência: gestão de risco, segurança da informação, e depois eu partiria realmente para os processos de LGPD, né? A gestão de risco... Fala de novo, Orozimbo, só para eu anotar aqui, os processos que você falou. Gestão de risco, segurança da informação e depois os processos da LGPD. Tá? Essa é uma visão que eu tenho. Porque a gestão de risco em hotel, ela é muito alta. Ela existe sempre em qualquer hotel pequenininho, hotel grande, redes enormes. Eu já tive, no passado, 15 anos atrás, eu comercializava produtos e serviços para hospitais, escolas e hotéis. Mas 80% era em hotéis, inclusive assistência técnica, voltada à internet, etc. Isso 15 anos atrás, eu não sei o que mudou e o que não mudou. Mas o que eu vi, e relembrando agora do que eu tinha visto aqui em Curitiba e na região sul, né, não só fazia a rede, como também dava manutenção em outros serviços, é muito carente, muito volátil, uma segurança fraquíssima. E olha, eu não vou citar, evidentemente, a rede, mas uma rede enorme, que tem no Brasil e tem no exterior. Então, essa situação de hotel, eu acho que a primeira coisa, o mapeamento que tem que fazer, a primeira visão, tem que se debruçar em cima da gestão de risco. Tá? Identificar risco, analisar, avaliar e fazer o tratamento de risco, né? E é isso. Eu gostaria de ouvir agora mais outros colegas para não... Isso, na realidade, isso tudo que você falou é muito apropriado, Orozimbo, mas não exclui também atividades iniciais de comportamento jurídico, no caso aqui nos hotéis e qualquer outra empresa que colha dados. O processo começa lá bem quando você tem o primeiro contato com o elemento humano, onde você juridicamente tem que tratar esses dados. Então, é a tal quais são os dados necessários
quais são os dados importantes, quais são os dados desnecessários que eu não preciso, o consentimento de quem está fornecendo os dados. Então, tudo isso, eu digo que o processo de risco, ele começa lá na ponta com a própria inserção do ser humano, do elemento humano dentro do contexto da empresa, quando ele fornece os dados. No caso que o Pedro estava dizendo do hotel, quando ele faz a primeira colocação lá no TripAdvisor, nos órgãos ali já começa o tratamento de dados, entendeu? Então, o aspecto jurídico caminha junto com a gestão de riscos. Moré, então, na hora que a gente está imaginando isso, se a gente olhar para essa condição, os dados realmente estão sendo tratados. Nem todos são dados sensíveis, né? Sim, e claro. As pessoas têm... na realidade, o dado sensível básico talvez seja o cartão de crédito, além do CPF. E uma vez que a gente esteja com esses dois dados sendo tratados, se for vazado lá na Booking, qual a responsabilidade do hotel? Porque o hotel, quando a gente discutiu sobre o iFood ele se conecta com o restaurante de uma forma muito direta, porque depois é ele que recebe, não é o restaurante que recebe. Às vezes ele recebe, às vezes ele repassa para o restaurante. No caso das OTAs, algumas OTAs também fazem isso. Okay. Elas recebem e depois repassam. Então, é como se elas estão sendo comissionadas, né? Mas elas também recebem o primeiro dinheiro, né? Então, como é que seria feito um acordo que falasse o seguinte, das OTAs? Ou as OTAs é que tem que estar preocupadas em fazer um acordo com o hotel? Porque vai ser difícil o hotel virar e falar o seguinte, que acordo eu tenho com a Booking? Que acordo eu tenho com a TripAdvisor? Que acordo eu tenho com a 123? Então, são detalhes que talvez a gente não consiga. Agora, o Orozimbo colocou uma questão que são serviços, porque aí você está, talvez, não tratando dados, mas tratando objetos, não sei o quê, por exemplo, no translado, em passeios, criando experiência, né, para o cliente, que ele talvez vá reclamar depois. É claro que os dados podem não ser vazados, mas a gente tem que estar preocupado com quanto significa a transparência de documentação para garantir privacidade. Porque, às vezes, as pessoas estão lá e elas não querem notificar ao público que elas estão lá. Então, você, por exemplo, assim, como é que funciona num passeio se o cara tira foto? Como é que isso tudo se relaciona? Será que na hora que o cara estiver vendendo um passeio lá no saguão, ele precisa de, ao vender, a pessoa assinar uma documentação que ela vai fazer um passeio, que tem um seguro, que tem privacidade? Como que todos esses controladores de dados vão se relacionar? Porque quando a gente discutiu do iFood, a gente chegou a imaginar que o restaurante não tinha tanta responsabilidade com o iFood. Ô, Rita, você pode abrir o verbo aí. Bom dia, pessoal. Não, eu estou aqui acompanhando, estou trabalhando e acompanhando, que eu disse, agora eu vou acompanhar meu grupo de estudo preferido aí. Não, eu estava falando, a gente também não pode esquecer, quando você falou do início, essa questão jurídica, a gente não pode esquecer também as exigências legais. Por exemplo, os órgãos de turismo obrigam os hotéis, ao fazer o check-in, coletar dados pessoais, né? Claro. Então, isso também a gente tem que levar em consideração, como ele falou desde o início, essa parte jurídica. Também outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu vi, uma coisa que me incomoda muito, é a questão do Wi-Fi, que ele disponibiliza um Wi-Fi gratuito, e aí ele já está coletando também os nossos dados, né? A gente não sabe se eles têm essa segurança, né? Para mitigar os riscos. Na realidade, não, Rita. Porque aí eu não vou falar do hotel em si, vou falar da tecnologia. Quando no hotel é disponibilizado, ele é disponibilizado para você um login e uma senha. Então, tá baseado no cadastro que você fez lá no hotel. Então, você chegou lá e falou o seguinte, meu nome é Pedro Henrique Guimarães, filho. Aí a pessoa lá vai falar o seguinte, olha, o seu login é
o seu primeiro nome, ponto, o último nome, arroba, e esse é seu login, e a sua senha é o seu CPF. Então, porque o sistema, ele automaticamente faz isso, aí cria lá. E você tem, com esse login, a sua diária de 24 horas, a sua diária de 48 horas, você tem 48 horas de vigência. Então, esse login está valendo 48 horas ou 24 horas, dependendo da sua reserva. E nessa condição, o sistema ele não captura mais informação. Aí ele virou internet. Aí, se a internet do prédio está segura, aí tudo bem. E aí é uma outra questão, né? Por exemplo, assim, como é que é o firewall, como é que é a segurança? Por exemplo, assim, se os dados, se você está usando um computador no Wi-Fi, quem é que está acessando o seu computador? Então, se você tiver com o seu computador aberto, alguém pode, de repente, compartilhar, né? Mas até nisso, a tecnologia pergunta para você. A Microsoft hoje mesmo vira e fala o seguinte, olha, você está se conectando numa rede pública. Você quer que as pessoas te veem? Ele pode... O próprio seu computador tem firewall. Ele fala assim, não quero que ninguém me veja. E não quero compartilhar dado nenhum. Então, é uma opção sua, né? Mas veja só, eu preciso saber se eles adotaram controles de segurança para mitigar o risco de, por exemplo, um ataque de homem no meio. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é a transparência. É necessário essa transparência. Tudo bem, os dados já foram coletados ali no login, mas esse processo é um processo separado. Eu preciso saber, eu preciso autorizar também. Se bem que a partir do momento que eu acesso, que eu já estou dando um consentimento que não é explícito, mas estou dando consentimento. O que eu preciso saber... Mas se isso estiver documentado lá no início, na sua ficha, onde você assinou, e aí pode até dar um ticket que fala o seguinte, olha, esses dados que você está me colocando aqui vão servir para o seu Wi-Fi, e eu não estou compartilhando, mas você está me dando o direito de eu tratar os seus dados para que isso aconteça. E agora, nós adotamos medidas de segurança para mitigar riscos de invasão e vazamento de dados. Agora, a questão, quando a gente fala desse jeito, por exemplo, assim, eu dei o acesso, quer dizer, o hotel me deu o acesso, e eu sou um hacker. Eu estou lá fazendo uma ação de hacker dentro do hotel. Se o hotel não me qualificou, se ele não sabe quem sou eu naquele momento, na hora que ele for questionado, por exemplo, assim, olha, o seu IP disparou um vírus na rede. E aí, como é que você sabe que é você? O seu IP está aqui, ó. Eu sei que saiu daí. Agora, quem foi que fez isso? Aí, se ele determinar, falar assim, ó, nesse horário aqui, aí eu vou olhar aqui, quem conectou nesse login foi essa pessoa. Então, talvez, além disso, além do Wi-Fi estar sendo disponibilizado, tem que falar o seguinte, olha, eu tenho que marcar os logs do que você fez. Aí é um raio-x, né? Isso nem todo Wi-Fi faz. Se não tiver um serviço de proxy, provavelmente o hotel não está capturando isso. Então, isso está na gestão de risco, né? O Wi-Fi é uma gestão de risco. Orozimbo falou uma coisa muito importante. Essa questão de segurança da informação, tudo bem que não, ele falou que primeiro a gente tem que ver a questão da segurança, né? Eu acho que não necessariamente nesse momento, mas a partir do momento que a gente vai mapeando os processos, a gente vai tendo a necessidade de fazer um assessment nessa parte de segurança da informação, infraestrutura de TI e tudo mais. Porque não é tão fácil assim. Por exemplo, um ataque de homem no meio, você não consegue, às vezes, identificar o IP do cara. Ele usa... Não. O IP base, de onde está saindo, o provedor, se não conseguir identificar o hotel, vai identificar o provedor. E aí o provedor vai falar assim, olha, nessa hora aqui, quem estava conectado com esse IP aqui era o hotel. Aí o hotel vai ser questionado. E aí o hotel tem que ser responsável por quem estava conectado. Porque o IP é do Wi-Fi, não é da máquina. Na realidade, o que vai acontecendo é que você chega na máquina, né, Morelli?
Sim, Porque sim, o sim, provedor, claro. ele tem lá uma faixa enorme de IPs e ele vai identificando cada um dos usuários. Aí o usuário recebe um IP e aí ele fala assim, eu estou saindo por esse IP, mas depois daqui eu tenho vários outros IPs. Claro. Então, a gente vai chegar na máquina. Com certeza vai chegar. Ainda tem uma outra condição, que é nem achar o homem do meio, né? É isso. Você está em modo promíscuo e está esnifando a rede para capturar os pacotes e lê-los, né? Sim. E não consegue achar. Exatamente. Não consegue achar. Eles usam também os IPs gerados aleatoriamente com aquele Orion, sei lá, da cebola, do não sei o que. É difícil, é difícil. Mas, como não temos 100% de segurança, então, mas pelo menos mitigar, botar um proxy. Deixa eu fazer uma colocação. Quem não tem um serviço de proxy tem problema. Deixa eu fazer uma colocação. Eu quero fazer uma pergunta para o Dante. Eu tenho mais ou menos a ideia da resposta, mas eu quero que ele exponha o pensamento dele. Eu estou me hospedando num hotel e o hotel me passa o Wi-Fi e não me dá a oportunidade de eu inserir a minha senha. Ele já me dá uma senha pronta. Eu não uso o Wi-Fi do hotel. Se ele me der a possibilidade de eu inserir uma senha minha, criada por mim, aí eu passo a usar o Wi-Fi. O que você pensa disso, Dante? Eu vou te dar um outro exemplo. Você está no aeroporto, o Wi-Fi é público. Sim. Ele te diz o seguinte, insira uma senha. Tudo bem, eu vou inserir a minha senha, não a senha que o Wi-Fi público está me dando. Está entendendo qual é a diferença a colocação que eu estou fazendo? Você é uma pessoa identificável, né? Você é uma pessoa identificável dentro da rede. É isso que você está Por isso que eu estou dizendo, eu quero que ele me permita que eu diga qual é a minha senha, não o Wi-Fi já me imputar uma senha. Morelli, vou só atropelar o Dante aqui. Não tem relevância, não, penso eu, da sua senha. Porque imagina o seguinte, o Wi-Fi ele é só uma porta que te dá acesso a um serviço. A senha que você está fazendo é só para abrir aquela porta. Ela, por si só, a senha, se ela vier programada ou não, ela não te identifica. O que te identifica é o IP que você vai ganhar, se for com a sua senha ou com a senha do próprio Wi-Fi. Esse te identifica. Esse te qualifica, inclusive. O Orozimbo está com a mão levantada, mas eu acho que o Dante pode estar colocando. Pode continuar, Orozimbo. Pode falar. O que eu vejo é o seguinte, a gente está discutindo essa origem de IP para descobrir algum invasor. Isso não é muito... A gente sabe que os recursos que os hackers têm hoje, eles mascaram isso, e você, num primeiro instante, quando você vai descobrir de onde veio esse IP, ele veio da Indonésia, ele veio de Taiwan, tá? Ele vem muito de longe. Tá? Então, recursos para o cara esconder, se for um cara bom, né, a gente sabe que ele vai esconder isso. Agora, tem uma coisa pior do que isso, do que o cara estar no quarto dele e ele tentar acessar, por exemplo, o servidor ou outros usuários. É uma coisa que eu já vi no passado e eu não sei como existe hoje. É o hotel ele usar a mesma rede interna e a rede compartilhada dos hóspedes. Esse é o maior perigo que existe. Aí sim, quando acontece do cara querer invadir, ele vai procurar hóspede, ele vai procurar fonte, ele vai acessar o servidor do hotel. Aí, meu amigo, ele faz um estrago que não tem tamanho. Ou seja, ele não precisa o cara russo lá, ele acessar aqui. O cara que está lá no quarto do hotel, ele tem tudo à disposição dele. Por quê? Quando o cara tem ele chega com essa intenção, ele sabe, conversando rapidinho lá na recepção, ele sabe como que a coisa acontece. Né? Ele já tem ideia de onde fica o servidor, qual o login e senha, se é público, se é compartilhado, é híbrido e tal. Então, fica muito fácil. Por isso que eu falei que a primeira coisa, os passos iniciais, pelo menos para hotel, e eu também estendo isso
essa observação também para hospitais, mas hotel é avaliação de risco, fazer a gestão de risco antes de qualquer coisa, tá? Porque hotel ele tem muitas áreas que são extremamente sensíveis se não for bem tratado, tá? Seja, por exemplo, o pessoal de atendimento, seja o pessoal de serviço lá nos quartos, né? A camareira ela tem que ter muita consciência, ela tem que ter muita noção, ter muito bom senso, estar bem treinada para todo esse tipo de serviço que ela faz, porque, de repente, a pessoa que está no hotel, ela deixou a plaquinha lá, reservado não, disponibilidade para manutenção, a camareira ela entra lá e encontra um pacote de documento da empresa dele, que o cara acabou de chegar, e qual a validade disso? Pode ser enorme. Né? Então, ela tem que ter essa consciência e falar, isso aqui é hóspede, é a questão ética. Então, isso é muito sério. Hotel é uma coisa muito séria. Né? Rosinho, você colocou aí duas questões bem legais de ser tratadas aqui. Uma, a questão da experiência do hóspede no hotel, que ele realmente está num nível de intimidade, que é o quarto, né? O quarto é o lugar mais íntimo da nossa casa e o hotel só tem quarto. Então, é a parte mais íntima mesmo e a camareira está acessando dessa forma. Então, a camareira é uma peça-chave que ela precisa de estar sendo treinada, que acreditar que ela tenha bom senso, que ela tenha ética, isso tudo tem que ser recorrentemente qualificado para falar do grau de privacidade que as pessoas precisam de ter. A ponto de você não poder entrar num quarto se ele não estiver com a plaquinha de disponível ou informado que a pessoa quer, mesmo que o hóspede não esteja no quarto. Né? E aí, na hora que você falou disso, você falou também da rede que estaria sendo compartilhada no mesmo barramento. Na realidade, todos estão no mesmo barramento, mas a gente pode transformar em redes distintas. Mas aí, isso aconteceu não só em hotel, né, que não tem um Wi-Fi, e não tem uma rede, né, um proxy, um serviço de firewall, mas em qualquer condomínio. Os provedores, como é que eles faziam? Eles saíam distribuindo por hub. E não tinha serviço nenhum antes. Então, o que aconteceu? As pessoas tinham acesso a serviço de impressora, a serviço de compartilhamento do HD. Então, porque estava errado. Né? Então, o usuário também tem que estar preocupado com a privacidade. Às vezes, o que a gente pode estar fazendo é o seguinte, falar, olha, existe uma conexão que você está fazendo, uma rede pública, e você tem que ser responsável para manter os seus dados no seu equipamento privados. Então, é como se você falasse assim, não compartilhe os seus computadores. Porque quando você estava num condomínio residencial, não existe serviço de governança nem de recepção. Mas se você não fizer isso, por exemplo, você compartilhou a sua máquina, que está no seu quarto, com a máquina que está no escritório, porque você precisa dos dois acessos. Ou você tem lá o seu filho, que você quer estar trocando com ele alguma informação, com a esposa, para que seja. E aí, quando você fez isso e abriu, o seu vizinho passou a ter acesso, porque o serviço é único. E porque você não criou a fronteira digital. Então, às vezes a gente está aqui discutindo uma questão que no hotel o Wi-Fi pode ser um complicador, é fato. A camareira pode ser um complicador. A camareira a gente tem que tratar lá no RH, fazer treinamento e estar preocupado com o que tem dentro do quarto. No Wi-Fi, talvez uma notificação para o usuário falar o seguinte, olha, você está entrando num ambiente público, igual o Morelli colocou aí em aeroporto. Aqui não é tão seguro, mas se você precisar, tem as suas preocupações e prevenções, né? Se você não sabe ter prevenção, aí chuta o balde, né? Acho que duas coisas bem fortes, bem robustas que tem que existir no hotel,
Eu estou falando hotel, mas isso se estende para hospital, enfim, para vários outras outros empresas. locais Tudo que que é também condomínio, tratam. que tem relação de pessoas, Sim. se estende. Então, essa coisa de ser bem robusto, porque você trabalha com vários graus de entendimento, vários graus de consciência, né? Você tanto no hotel, você acolhe uma pessoa que não entende patavina de segurança da informação, como você hospeda um hacker. Então, aí como que você você prepara essas informações e deixa disponível para os hóspedes? Isso é um fator muito interessante que o hotel tem que se preocupar. O compliance do hotel, o compliance que eu falo, o processo, o departamento de compliance do hotel, ok? As pessoas têm que estar muito atentas de como que colocam essas informações, como que distribui essas informações, como que ela chega até no usuário essas informações. Então, hoje, eu já vi em hotel, por exemplo, que é a política de privacidade, que é fundamental, política de privacidade. Hotel deveria ter, eu creio, uma cartilha, uma mini cartilha para todo hotel. Ele se hospedou, senhor, faz parte, inclusive, é um diferencial. Uma mini cartilha ou alguma coisa que o cliente, o hóspede, ele pega e a cartilha é Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai saber quais dados deles estão sendo compartilhados, como que está sendo tratado, se ele tiver algum tipo de reclamação, para quem ele faz, quais os serviços terceirizados, quais são os operadores que estão ligados nesse empreendimento, né? E quais são a responsabilidade desses operadores, quais a responsabilidade dele. Então, de alguma forma, você compartilha a responsabilidade no entendimento do titular de dados e mostra também qual a sua responsabilidade como controlador de dados, né? Isso aí faz parte daquele primeiro processo, quando você entende o negócio do cliente. Você tem que, em qualquer processo LGPD, a primeira coisa, você tem que entender o negócio do cliente. Antes de falar em proteção de dados, você tem que entender todos os processos dele. E o hotel, acho que tem que, cada setor, você tem que entender realmente qual o fluxo de dados que chega ali. Porque são fluxos de dados, são tipos de dados, qualidade de dados muito diferentes de um para o outro. O que chega no restaurante, né? O que chega para o terceirizado que vai fazer a van, que vai fazer o translado, né? As parcerias que você tem com os e-books, etc. Tal, com o pessoal do estacionamento. Enfim, são vários departamentos, uns diretos, ligados direto ao hotel, outros terceirizados, né? Isso tem que estar bem claro. E essas informações de privacidade, de política de privacidade, ela tem não só tipo uma cartilha, se não tiver uma cartilha, um QR Code no elevador, um QR Code lá no quarto, para ele saber. Fala, como que é a privacidade desse hotel? Depende da pessoa, pode falar, escuta, o senhor clica nesse QR Code, o senhor tem todo um conjunto de políticas de privacidade do nosso estabelecimento. Enfim, o hotel, acho que ele tem que dar toda esse resultado de informações, esse conteúdo de informações em várias instâncias, em vários lugares. Porque a gente comentou que uma das fragilidades, e é uma fragilidade, tá? Que é o Wi-Fi. Mas existem outras. Ô, Rodrigo, está na sua vez. Bom dia. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, só É a sua primeira vez, Rodrigo? Não, né? Não, na verdade, a gente já conversou antes, Pedro. Esses dias atrás, eu fiz uma breve... Você é o cara que fez um vídeo no YouTube que tem um aplicativo, tá certo. Isso, sobre o software, né? Então, mas vamos lá. Sobre esse assunto que está em pauta agora, tá? Então, assim, o lance da segregação de rede lá, de todo mundo trabalhar no mesmo barramento, né? Os hóspedes trabalhar no mesmo barramento
da administração, isso é uma falha grave de quem fez a implementação, mas era muito comum. Então, a gente sabe que hoje, fazendo a segregação da rede Wi-Fi, resolve essa questão, né, do administrativo junto com os hóspedes. Tem uma outra falha muito grave também, que é os hóspedes estarem na mesma rede, né, que é o cara pegou o celular lá, conectou, ele está na mesma rede do fulano que está com o notebook do lado. Então, essa é uma maneira muito simples de um atacante chegar em um hotel ou no aeroporto, olhar os dispositivos no mesmo barramento, abrir lá um Wireshark ou qualquer outra ferramenta para poder snifar essa rede, mesmo se não seja com hub, né, com switch, e ele conseguir ter acesso a senhas, muitas vezes as senhas ainda não utilizando HTTPS, né? Então, é muito comum a gente ver isso, mas são formas simples de resolver. O que eu queria fazer uma pergunta para os senhores até eu levantei essa pergunta no grupo ali, mas acho que o pessoal não, talvez eu não tenha explicado ela muito bem. É a questão da gestão dos terceirizados, que a gente faz a gestão dos operadores, né, que prestam serviços para aqueles hotéis ou para o aeroporto, como lidar com o envio dessa carta de due diligence, né, ou que seja background check, que muita gente fala. Porque o que eu tenho percebido nos meus projetos de adequação, quando o terceirizado recebe essa carta de due diligence para que o controlador entenda como ele faz o tratamento de dados, ele se sente ofendido e ameaçado, né? Ele fala assim, puxa, se eu responder que eu não faço tais coisas, eu vou acabar gerando provas contra mim mesmo, né? Tipo assoprar o bafômetro. Como que os senhores têm feito essa parte da gestão de terceirizados hoje nos projetos de adequação? Até então, desculpe, não sei se isso foge um pouco do escopo, mas é que é uma coisa assim que me preocupa bastante, né? E eu queria saber da experiência de vocês. E como vocês têm feito essa gestão? Pergunta relevante. Rodrigo, espera só um pouquinho. Importante essa pergunta. Não, eu achei que foi o máximo a pergunta. Vou falar um negócio que eu não estava esperando esse tipo de pergunta, não. Mas por que eu estou falando dessa jeito? Porque você colocou, eu acho que a parte mais brilhante do que a gente está discutindo, porque a gente discutiu algumas coisas técnicas de processos, mas você discutiu o relacionamento entre os operadores, né? Que a gente tem um controlador que é responsável e eu estou na condição de um gestor hoteleiro. E aí, na hora que eu estava escutando a fala do Orozimbo, eu estava me sentindo ameaçado. Eu senti essa condição, porque o Orozimbo foi colocando de um jeito que, assim, olha, eu tenho que fazer uma cartilha e informar para o cara aonde que tem os dados, quais são as responsabilidades minhas, quais são as responsabilidades dele, mas as dele ele nem vai ler, só vai ler a minha e, eventualmente, vai vir me ameaçar. E nessa condição que você falou de terceiros, eu acho que ela é a mais impactante, embora os dados que estão sendo tratados na maioria, que são relacionados de um lado para o outro, eles têm pouca relevância, porque você não leva o CPF, você não leva o cartão de crédito. Por exemplo, assim, olha, você tem que pegar o Pedro lá no aeroporto. O Pedro, ele chama Pedro Henriques Guimarães Filho. E aí, pronto. Às vezes, eles não dão nem o CPF. O cara fica com a plaquinha lá e aí ele vai fazer o seu translado. Então, a informação que tem, ela é mínima, quando tem. Mas quando você faz esse acordo de translado, às vezes você nem faz com aquele motorista. Você faz com a empresa que o motorista trabalha. Então, talvez conversar com a empresa que o motorista trabalha seja o mais correto. Porque aí você vira e fala o seguinte, olha, a gente está ciente que você está carregando um hóspede nosso e isso tem um grau de intimidade que precisa de ter privacidade e até nada de publicidade, que a gente tem que ser o mais discreto possível. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo e a minha gerente lá que trabalha comigo, ela virou para mim, meu chefe, não pode fazer isso. Um amigo meu desceu e eu cumprimentei ele como sendo meu amigo. Oi, você está sumido, não sei o quê, você estava aqui? Ela falou assim, as pessoas vêm aqui, elas querem que a gente não perceba elas, que elas sejam invisíveis. Embora a gente cadastre, a gente fala. E aí eu entendi, é verdade. Isso foi uma indiscrição minha. E aí, olha só, que o tempo todo a gente está falando. Então, para mostrar que se a gente não ficar alertando,
a gente acaba não acontecendo. E no seu caso, que você questionou, eu acho que se você for falar com uma pessoa física, direto, que você está se relacionando, né, um terceiro, pessoa física, aí pode ser que isso aconteça, porque ele também não é tão profissional. Mas aí tem que argumentar, olha, a gente está aqui lidando com uma lei que eu preciso dar transparência. E aí a gente precisa para dar transparência, eu tenho que falar que eu te avisei e você tem que me dar o recibo que eu estou te notificando. Por conta de quê? Não é porque eu quero ir atrás de você, não. É porque a gente presta serviço e alguém pode vir aqui e levantar uma mão e falar o seguinte, olha, tem um advogado querendo saber o que aconteceu do aeroporto para cá. Eu, no mínimo, tenho que saber o seu nome. Então, essas informações precisam estar claras. Por isso que eu vou estar fazendo. Então, justificar talvez seja o grande mote, mas fazer os treinamentos e identificar naquele processo todos os serviços que estão relacionados e avaliar quais são os controladores. Porque um controlador tem que falar com outro controlador. Então, você não fala para baixo do controlador, não, senão você quebra uma hierarquia. E aí você pode ser até questionado, a não ser que você esteja contratando já direto uma pessoa física para fazer o serviço, aí como PJ, né? Tá, deixa eu só complementar então minha pergunta, Pedro. Ó, vamos dar um exemplo. O hotel, ele terceiriza a contabilidade lá com o escritório de contabilidade X. Só que esses dados de todos os... esquece os hóspedes, então. Os dados dos colaboradores do hotel estão lá... Folha de pagamento. Isso, folha de pagamento. Quando a gente envia uma carta de due diligence para essa contabilidade, a própria contabilidade fica com medo de responder essa carta, né? De falar, eu não tenho sistema de segurança, eu não tenho gestão de risco, eu não tenho controle de acesso. Então, a minha pergunta é, como que os senhores hoje fazem a gestão desses terceiros que têm acesso aos seus dados pessoais? Rodrigo, deixa eu só fazer um comentário disso que você comentou. Acho que o próprio processo de LGPD e as políticas de proteção de dados e segurança da informação, ela precisa entrar no efeito dominó. Ou seja, eu sou gestor do hotel, num determinado instante que eu entrei num processo de conformidade, eu também vou pedir para os meus parceiros, né, as empresas que prestam serviços, né, ou contabilidade, ou restaurante, etc., etc., fala, olha, eu estou entrando num processo de conformidade e eu preciso que vocês também participam, entrem nesse processo. Né? É o efeito dominó. Por quê? É aquela coisa de coparticipação nas cacas que existe. Né? Se o parceiro lá ele não está em conformidade, ele faz acontece um incidente de segurança, ele não tem a conformidade, o hotel tem. Só que ele não, por esse fato, tá? Ele pode ser até, de repente, mais penalizado. Tá? Os colegas da área jurídica aí podem comentar a respeito. Mas é aquilo de efeito dominó. Tá? Aí eu vejo o seguinte, a área jurídica, em relação, no escopo hotel, ela tem um trabalho hercúleo, porque todas essas relações que existem, direta e indireta, com operadores, o controlador com o operador, tem que estar muito bem esclarecido, tem que estar muito bem ajustado. Tá? Então, essa parte eu deixo para os nossos colegas da área jurídica, na experiência deles, como que isso pode ser tratado sem que exista essa coisa que você falou, e o Pedro também comentou de constrangimento, posso ou não posso, mas eu acho que tem que ser feito dominó. A sua colocação está perfeita, Orozimbro, mas na prática, né, esses gestores estão... acho que o Dante está falando, mas está no mudo, né? Eu queria saber se os senhores têm conseguido receber esse retorno dos operadores, se eles respondem essa carta criando provas contra eles mesmos, se eles estão atuando, né? Se eles estão colocando esse projeto em prática. Essa era a minha pergunta, né? Rodrigo, como é que é feito isso hoje nas adequações que a nossa empresa faz?
tudo segue um processo, né, de adequação. Um dos processos são os terceiros. E ele também vai entrar no esquema de contrato, ou dependendo do tamanho, vai ser chamado para conversar, dependendo do tamanho, vai ser uma ligação, um e-mail, entendeu? E caso ele tenha dúvida, ele vai entrar em contato com a empresa que está recebendo essa adequação para esclarecer as dúvidas deles. Mas, efetivamente, vai ser via contrato. Tá? Os próprios softwares, você tem um software de adequação, eles acabam gerando esses contratos para esses terceiros, né? Claro, você vai ter que alterar a sua parte jurídica, vai ter que alterar algumas informações, mas esse contrato tem que estar estabelecido. Sim, sim. O João está com a mãozinha levantada. Lucas também. Lucas também. Acho que o Lucas é o primeiro. Pode falar aí, Lucas. Essa dúvida é interessante que o Rodrigo apresentou. Dois pontos que me chamam a atenção. Primeiramente, a gente tem a ideia de pensar que sempre a implementação de LGPD tem que ser fomentada pelo Estado, enquanto poder público. A ANPD fazendo toda aquela questão de política, e a gente acaba esquecendo que o próprio mercado, enquanto mercado em si, ele vai gerando essa necessidade de adequação. Por exemplo, um player que é um controlador, obviamente, ele vai exigir níveis de adequação de um operador ou de uma outra empresa com a qual ele compartilha dados. E interessante, Rodrigo, que eu vi já empresas fazendo aditivos contratuais a respeito da prestação de serviço. Eles elaboram uma lista, um anexo a esse aditivo contratual com requisitos mínimos de proteção de dados, etc. Inclusive até com auxílio da parte técnica, porque aí vai demandar conhecimento técnico, especificando o que é recomendável a empresa adotar. E nesse aditivo contratual ainda prevê-se cláusulas com multa em caso de descumprimento. É uma questão para se reforçar a boa-fé dentro do contrato, né? A pessoa que está respondendo aquela pesquisa, ele está, aquele questionamento, por exemplo, ele está afirmando que tem todos aqueles requisitos que a empresa sugeriu para estar em conformidade. Todavia, caso ele não tenha, o próprio contrato já prevê uma multa, porque ele agiu, comentário bem simples aqui, sem entrar em juridiquês, ele agiu de má fé, ele respondeu, afirmou algo que não condiz com a realidade daquela empresa. Eu já vi essa questão. Só pedindo desculpas ao João, só acrescentar um negócio que você falou, Lucas, uma coisa importante da prática diária, o que tem acontecido já. Muitas empresas que já têm a cultura de cibersegurança, para que você seja fornecedor, você é obrigado a fazer um cadastro. Se você não cumprir determinadas necessidades ou pré-requisitos, você não pode ser fornecedor da empresa. Esse é um outro momento em que o próprio mercado está selecionando os players, né? Exatamente. É a cadeia de sequência que o Orozimbo falou, é a corrente que vai se criando. A tal empresa só vai ser meu fornecedor se ela cumprir, porque a gente sabe que a lei diz o seguinte, né? Qualquer invasão às empresas são solidárias. Tanto o fornecedor quanto a empresa mãe. Então, a empresa tem o direito, sim, de dizer, se você está em compliance, você é meu fornecedor. Se você não está, primeiro você se adequa, depois você vai ser meu fornecedor. Desculpe, viu, João? Desculpe, João. Agora seria o João Salles aí, mas ele está entrando aí de novo. João, você está com a mão levantada, você pode iniciar e já falar. Eu acho que ele está tendo algum problema na rede dele. Então, eu vou passar para o Márcio Zilli, depois o João. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Bom dia. Alô? Oi, pode falar. Posso falar? Pode. Tá. Mas realmente teve problema. Está mutado. Sumiu tua voz. Sumiu? Agora veio. Vai.
Passei para o celular. Dessa questão que o Rodrigo colocou aí, que o Orozimbo completou com essa questão da cadeia, e é uma cadeia mesmo, né? O Rodrigo citou o escritório contábil, e você ainda tem outros terceiros, por exemplo, tanto o hotel como... Ele tem o contador, que é um terceiro, que pega aqueles dados lá dele, que tem um sistema terceirizado também, já é uma outra... Quer dizer, o contador já tem um outro terceiro acessando esses dados do hotel, ou do hospital, ou seja lá de onde for, né? Então, é uma cadeia que realmente você tem que ir subindo e todo mundo vai ter que entrar nisso. Agora, o time dessa entrada de cada um é que pode gerar essa polêmica aí de, ué, mas eu vou responder isso aqui, e aí, o que acontece? Ele vai ter que cobrar do software dele lá de gestão, que normalmente é terceirizado, e até isso virar uma rotina, realmente. Isso ainda vai dar muito conjunto de interseção sem interseção. Tá certo. O Márcio, Zilli, e lembrando que a gente já está às 9h52, a gente teria mais 8 minutos, né, de agenda, mas está tudo certo, tá, gente? Márcio, você. Ser bem breve. Todo mundo falou muito bem, o Dante, Morelli, o Rosinho, o João, o Lucas. E tudo isso eu resumiria de uma seguinte forma. Eu acredito que esse é um dos pontos mais críticos, principalmente para o jurídico, porque envolve, como o Orozimbo bem falou, é uma cadeia. Uma cadeia de dominó, né? E que vai espalhando para todos os lados, porque os operadores têm também, por sua vez, outros operadores, né? Como sistemas, folhas de pagamento e vários outros serviços que são prestados. E como o Dante lembrou bem, existe um processo bastante crítico dentro do projeto de adequação que obriga a empresa a submeter ou entrar em acordos com os seus fornecedores, que, por sua vez, vão entrar em acordo com seus outros fornecedores. E isso deve ser estabelecido em documentos desse acordo que o Regulamento Geral Europeu nos brindou e nos facilitou a vida um pouco. Mas esse processo de negociação eu acho que é uma coisa bem complexa, né? Então, é um ponto de atenção dentro dos projetos de adequação muito importante. Basicamente, é isso que eu queria dizer, usando a fala de todos. Muito obrigado. Tem a Rita aí querendo falar. Eu vou dar um exemplo prático aqui que aconteceu comigo no escritório de advocacia, e eu fui fazer o assessment do pessoal da contabilidade, da empresa de contabilidade, né? E aí eu enviei um questionário, marcamos uma reunião. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, não vou fazer. Aí eu cheguei para o controlador, né, o dono do escritório, eu disse, olha, está aqui, ele não quer assinar o contrato, o aditivo no contrato, com as cláusulas de proteção de dados e privacidade. Simplesmente o dono do escritório falou, então pronto, não, ele não vai fazer, eu não quero. Eu não posso assumir uma responsabilidade de passar os dados pessoais de meus funcionários, clientes, para uma empresa que não tem a mínima preocupação com a privacidade e segurança desses dados. Vamos procurar outro. E é isso que vai ocorrer na prática. Isso seria o mundo ideal, né? Mas o problema é que a gente vê na prática, em vários outros casos, acontecendo puxa, ele vai fazer mais para frente, e esse mais para frente acaba criando ali um gap no projeto todo, né? Porque a gente sabe que, uma vez que um terceiro tem acesso a dados pessoais, se não tem as boas práticas, todo o projeto fica em xeque. Então, foi por isso que eu levantei essa situação, porque o que eu tenho visto na prática é isso acontecer. O difícil fazer o gerenciamento
desses terceiros aí em relação Com às certeza. práticas. Rodrigo, eu vou procurar ser bem pontual no que eu vou te responder, a minha opinião. Você disse assim, tudo bem, etc, e tal, mas eu quero saber na prática como é que eu faço essa proteção. No meu entendimento, só existe um meio: gestão de acessos. Só é o único jeito que você tem para proteger isso, é fazer gestão de acessos, com a visão do zero trust, ou seja, confiança zero. Você, para entrar no sistema para você alcançar os sistemas do teu fornecedor, você tem que criar meios por inteligência artificial de entrar nesse universo. E o fornecedor, para entrar nos seus sistemas, você tem que comandar esse acesso. E aí você estabelece uma relação de permissões. É a única forma que eu vejo de você controlar esse tipo de coisa. É você dar o acesso e escolher qual o acesso você dá para o seu fornecedor. Porque, às vezes, o fornecedor entra no teu parque tecnológico, mas ele tem acesso a quase tudo. E ele não precisa ter acesso a quase tudo, ele precisa ter acesso a algumas áreas. Então, essa gestão, na prática, para mim, o que resolve essa interação, já que existe a participação de ambos num processo, no caso de uma invasão, o único jeito é gestão de acessos. Exatamente na prática, como você perguntou. Eu acho que isso é um dos controles que podem ser usados, mas eu acho que não se resume só no controle de acesso, não. Eu acho que tem todo... E sai o contrato é sempre bom se você fazer uma reunião de alinhamento com os fornecedores, né, já que você vai estar lançando esses dados para fazer a sua adequação, fazer uma reunião com esses caras, com todos os fornecedores, um a um, com o cliente presente. Exatamente. E celebrar um contrato com ele. Talvez eu tenha me expressado de forma incorreta. Eu não disse que é só gestão de acessos. Tanto é verdade que anteriormente eu disse que várias empresas que têm cultura de cibersegurança estão pedindo no cadastro de fornecedor dados para que o fornecedor possa se validar como fornecedor. Então, não é só a gestão de acessos, mas também procurar entrar numa cadeia de proteção tal qual a empresa-mãe. Complementando o que o Morelli está falando, inclusive, é de responsabilidade da empresa que está se adequando garantir que o terceiro esteja adequado, tá? Exatamente. A lei é bem clara nisso aí. Ou seja, você ainda tem que checar se o seu terceiro está adequado. Exatamente. Para o trabalho. Ô Dante, eu ia até verificar a seguinte questão. Será que uma diligência in loco, lá no terceiro, com profissionais técnicos da empresa que que tem o compartilhamento dos dados lá, por exemplo, o escritório e a contabilidade, vai o pessoal do departamento técnico de informática do escritório lá na contabilidade, verificar in loco, verificar quais são as medidas. Sim. Assim, eu pessoalmente, eu acho isso muito difícil, porque isso teria que ser conversado previamente, teria que ser uma coisa bem organizada, porque é possível que o terceiro não deixe você fazer uma... Não é prático. Dentro da casa dele, do ninho dele, entendeu? Então, eu acho que ele tem que ser garantido por contrato e com multa de reversão de culpa. Então, é o que eu entendo, eu não sou da área jurídica, mas eu acho que o terceiro ele tem que ser imputado caso o vazamento venha deste. Isso vai fazer a atenuante jurídica para um eventual processo contra a empresa que está sendo adequada. Senhores, eu sou Rita, eu vou te dar a voz. São 10 horas e a gente tem um compromisso de terminar. Então, eu vou estar dando a Rita aí a condição e está informando que, em seguida, eu vou estar parando de gravar, porque a gente cumpre o nosso horário e aí também todo mundo que se preparou para estar aqui tenha outros compromissos depois das 10 horas. Rita. Eu tenho, o GDPR, a Autoridade Nacional Portuguesa disponibilizou um template de um contrato de due diligence com os operadores, né? E eu tenho esse contrato, e lá exige
tem uma cláusula que diz que o operador tem que permitir, e olha, vistorias na parte de infraestrutura, de TI e toda essa parte. Então, está dentro também do contrato. No meu aditivo tem essa possibilidade, Ok. dando essa prerrogativa. Perfeito. Compartilhe no grupo, por favor. Vou compartilhar. Pedro, Oi. vamos lá. Então, vou estar encerrando aqui, mas você quer fazer alguma outra fala aí? Eu não, é só para te lembrar do que você falou que ia concluir. Então, eu vou parar aqui e, primeiro, como está tudo gravado, estou pedindo aí já autorização para que todos possam estar falando aí, aceite, para a gente estar publicando. Tudo Claro, bem. claro. Então, Consentido. Gente, eu vou ter que sair. Consentido. Muito obrigada, viu?